galera, hoje estamos aqui para mais um episódio do Pod Isto Céu. Estou aqui com a professora Bruna mais uma vez, nossa querida professora, trazendo pra gente um assunto super relevante, né, professora? Exatamente. Oi, gente, tudo bom? Vamos lá, né? Vai ser... Hoje a gente vai... Talvez um nozinho na cabeça, mas, né, vamos tentar fazer o melhor. Desatar, né? Os nós, né? Vamos tentar desatar e evitar que outros, né, se formem. A gente vai falar sobre a matriz extracelular dos tecidos conjuntivos. Devem estar imaginando, né? O que vai ser, o que vai sair daqui hoje, né, professora? Pois é. A matriz extracelular é um assunto complexo. Então, a gente vai focar na matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito. Por quê? Quando a gente vai para os especiais, a gente tem componentes da matriz específicas para cada tecido conjuntivo especial e que serão importantes para as suas funções. A gente não vai falar sobre eles. Porque é mais coisa ainda, né? Depois, né? É mais coisa ainda. Então, a gente vai falar sobre, especificamente, né, sobre a matriz extracelular do tecido conjuntivo. Vamos lá, Miguel. Você quer puxar um? Acho melhor a gente começar pelas informações básicas, não? Tipo assim, tecido conjuntivo provavelmente a gente fala de quem? Do frouxo? Né? A gente fala do tecido conjuntivo denso, né? Exato. Seria tipo isso. Exatamente. Eu falaria isso. Então. Exato. Então vamos lá. Então, primeiro, qual é a função, a principal função do tecido conjuntivo? Conexão. Juntar. Né, o propriamente dito, ele vai juntar um tecido no outro. Então, por exemplo, o tecido conjuntivo da pele, ele vai conectar o epitélio da superfície ao tecido muscular. Então, ele faz uma conexão, uma junção, preenchimento de espaço. É isso. Mais uma vez, os especiais têm funções específicas no corpo. A gente não vai abordar aqui. É diferente. Não é sobre preenchimento, nem sustentação, nem conexão. É outros 500 aí. Outras funções bem específicas no corpo. E todo e qualquer tecido conjuntivo, seja ele propriamente dito, seja os especiais, sempre terão células e matriz extracelular. Nós teremos um conjunto de células que, diferente do epitelial, serão células diferentes, serão células variadas, e matriz extracelular, que no tecido epitelial ela é rara, né, escassa ou não ausente, tem, né? Ou ausente. Aqui não, no tecido conjuntivo ele é abundante em matriz extracelular. Pois bem, o que é matriz extracelular? A matriz extracelular ela é formada por proteínas e outros componentes que vão fazer um preenchimento de espaço entre as células. Então, essas células variadas que formam o tecido conjuntivo, elas não estão soltas, elas não estão voando, né, no espaço. O alicerce delas, elas estão apoiadas sobre um material chamado de matriz extracelular, ou seja, matriz, né, esse material extracelular, fora da célula. É o que traz o sustento delas ali, né, o que deixa elas ali envolvidas, né, naquele processo, né? Exatamente. E aí, essa matriz extracelular, no propriamente dito, né, ela é variada, ela tem diferentes componentes. Mas antes de a gente entrar em cada tipo, a gente precisa só dar uma rápida classificada no tecido conjuntivo propriamente dito. Nós temos o frouxo e o denso. O frouxo, ele vai ter essa matriz, as fibras da matriz, muito finas, muito delicadas. Espaçadas, né, uma das outras, né? Exatamente. E o denso, ele vai ter fibras mais espessas, mais grossas, mais calibrosas. Essa é a grande diferença entre eles. As células são as mesmas, tá? Não tem Só muda a questão mesmo da fibra, né? Da fibra colágena, né? Dali do... Exatamente. As fibras, elas vão ser diferentes. No frouxo, elas são bem finas e delicadas. No denso, elas são mais espessas, mais calibrosas. E aí, no denso, a gente subdivide em duas partes. O denso modelado e o denso não modelado. O denso modelado tem essas fibras organizadas, paralelas umas às outras. Por quê? Porque ele é encontrado em tecidos que sofrem força de tração sempre no mesmo sentido. Melhor exemplo, tendão. Tendão conecta. Isso, exatamente, um tendão. Ele conecta o osso
ao tecido muscular. Então, a força de tração sempre é no mesmo sentido. Essas fibras da matriz estarão orientadas nesse sentido que a força é realizada. Então, são todas bem paralelas umas às outras. Já o tecido conjuntivo denso não modelado, essas fibras estão desorganizadas. Cada uma está para uma direção. Uma está para cima, outra está para baixo, outra está para o lado, oblíquo, inclinado. E por que isso? Porque esse tecido sofre forças de tração em diferentes sentidos. Melhor exemplo, a pele. A pele tem um tecido conjuntivo denso não modelado. É a segunda camada da pele, é a parte vascularizada. E aí, o que acontece? A pele, ela pode sofrer trações, puxões, choques em qualquer sentido. E essas fibras estão dispostas em todos os sentidos possíveis para poder garantir essa estabilidade, né? Exatamente, perfeito. Dito isso, vamos entrar quem são esses componentes da matriz. E aí, qual que a gente começa? A gente começa falando das fibras colágenas e elásticas. Isso, vamos começar pelas fibras, que eu acho que é até mais fácil de compreender, porque a gente até consegue visualizá-las na microscopia de luz. Então, as fibras da matriz são formadas por proteínas, elas são proteínas. E nós temos dois tipos de fibras, as fibras colágenas e as fibras elásticas. As fibras colágenas, elas são proteínas, então elas contêm resíduos de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Só lembrando um pouquinho da biocel, tá? E essas fibras colágenas têm qual função dentro da matriz? Elas são resistentes às trações. Então, essa resistência à tração, à força de tração, quem confere ao tecido conjuntivo é a fibra colágena. A fibra colágena, ela contém vários resíduos de aminoácidos, mas ela tem ali um resíduo exclusivo dela, que é a hidroxiprolina, só tem no colágeno. Ela tem lisina, ela tem prolina, etc, etc e tal. Como é que esses aminoácidos se juntam para formar a fibra colágena? Eles se juntam e uma determinada organização desses bloquinhos que são os aminoácidos vão dar uma forma tridimensional à proteína que é uma hélice, uma alfa-hélice. Então, para imaginar a alfa-hélice, vamos imaginar o seguinte: pega um cordão, qualquer cordão que você tenha, e torce. Isso aí é uma molécula que forma a fibra colágena, uma delas. Pega outro cordão, torce, pega mais um, então pega 3 cordões e torce, um sobre o outro. Isso é a molécula básica que forma a fibra colágena, chama-se tropocolágeno. Você pega 3 cordõezinhos esticados, abertos, tá? Não sem fechar. Pega 3 cordões abertos, junta na extremidade e torce. Essa é a molécula de tropocolágeno. Que é a base para formar a fibra colágena. Exatamente. A molécula de tropocolágeno é formada por aminoácidos. Essas 3 cadeias polipeptídicas, essas 3 linhas, 3 cordões juntos se aproximam, se torcem e formam uma molécula de tropocolágeno. E aí, várias moléculas de tropocolágeno juntas, ligadas, formam a fibra colágeno. Ficou claro? Perfeito. Ficou perfeito. Eu creio que sim. Bom, espero que sim. Né? A gente está tentando explicar algo tridimensional no áudio, sem uma imagem. Então, uma fibra colágena é formada por uma reunião de moléculas de tropocolágeno. Então, mais uma vez, lembra dos cordões. Pega um cordão, 2, 3, junta na extremidade, torce. É o tropocolágeno, tá? E a fibra elástica. A fibra elástica, ela é diferente da fibra colágena. A fibra colágena, ela não se ramifica. A fibra elástica se ramifica. E a fibra elástica, ela é formada por 2 componentes: microfibrilas e elastina. Vamos lá. A microfibrila, ela tem um arranjo parecendo uma rede, tá? Uma trama. E dentro dessas microfibrilas tem um material que não tem uma forma definida, um material amorfo, que é a elastina. Então, a fibra elástica é formada pela reunião das microfibrilas, que formam essa rede,
E dentro dessa rede, a gente tem um material que não tem uma forma definida, que é a elastina. As fibras elásticas, como o próprio nome diz, conferem elasticidade ao tecido. Então, o tecido fica bem elástico, então a gente consegue distender. Melhor exemplo, a parede da aorta. A aorta é uma artéria que precisa dilatar bem para passar o sangue vindo do coração. Então, essa grande distensão da sua parede, ela distende bem sem arrebentar, porque ali dentro está cheio de fibra elástica, está cheio de elastina. E dentro da fibra elástica, quem confere elasticidade é a elastina. Perfeito. Tá bom? Eu não vou entrar aqui em afinidade tintorial, traduzindo qual corante cora qual fibra. Eu acho que a gente não precisa entrar nesse mérito. Eu acho que o mais importante aqui é entender essa estrutura tridimensional. E aí, falando de estrutura tridimensional, vamos entrar no próximo componente que eu acho mais difícil de entender, que é a substância fundamental. Antigamente a gente chamava de substância fundamental amorfa. Quando eu aprendi histologia, há muito tempo atrás, a gente chamava dessa forma. Hoje é só substância fundamental. O que é substância fundamental? É um material sem uma forma muito definida, um material gelatinoso, sem uma forma definida que preenche os espaços entre as fibras. Então, vamos tentar dar um exemplo. Então, entre as fibras e entre as células. Vamos tentar dar um exemplo fácil para as pessoas entenderem. Todo mundo já viu aquela gelatina que tem pedacinhos de cubinho de gelatina dentro? A gelatina mosaico, galera, que ela tá falando. Gelatina mosaico, eu não sabia o nome. Então, gelatina mosaico. A gelatina mosaico tem uma gelatina de uma cor, né? Aí tem cubinho de gelatina dentro, certo? Então, muito bem. Um cubinho seriam as células, que estão dentro da gelatina, que é a substância fundamental, esse material gelatinoso. Agora imagina se eu pego umas tirinhas, umas finis, aquelas finis. Isso, as finis de tubinho, né? As finis de tubinho e insiro dentro da gelatina. Essas, como é que é o nome? As finis de tubinho. As finis de tubinho seriam as fibras da matriz, fibras colágenas e fibras elásticas. Aí, viu, gente? Um exemplo bem legal, assim. E difícil, mas pelo menos aí o exemplo ficou palpável. Vocês entenderam, né? É, um exemplo palpável para algo muito abstrato. Muito abstrato. Matriz celular é abstrato. Quem forma essa gelatina que fica entre as fibras e entre as células? Essa gelatina é formada por 3 substâncias. Vamos aos nomes. Não se assustem, calma. Primeiro nome comprido: glicosaminoglicanos. Ou vocês podem resumir e chamar de GAG. G-A-G. G-A-G. GAG. Os glicosaminoglicanos, eles são polímeros de disacarídeos, ou seja, de açúcares. Então, 2 açúcares se ligam mais 2 açúcares, mais 2 açúcares, mais 2 açúcares e por aí vai. Então, essa molécula longa é um glicosaminoglicano. Polímero linear de açúcares. Qual é o tchan, né, o diferencial dos GAGs? É que esses açúcares têm carga negativa. E toda molécula com carga no meio aquoso atrai água. Atrai cátion, que vem com água junto. Então, os glicosaminoglicanos são altamente hidratados. Daí, por isso que tem essa forma gelatinosa. É água pra caramba. Tem mais água que vai chegar ainda aí. Aí, os glicosaminoglicanos, eles ficam livres na matriz? Geralmente não. Eles se associam a uma proteína, formando uma outra molécula chamada de proteoglicano. É a segunda molécula da substância fundamental. Os proteoglicanos são moléculas grandes formadas por uma proteína central linear e vários glicosaminoglicanos ligados a essa proteína central. Parece uma escovinha, né? O cabo é a proteína central e aí as cerdas são os GAGs ligados nela. Perfeito, é isso mesmo. Aquela escovinha de lavar uma madeira, o tubo de ensaio. A hastezinha do meio, como você falou, é a proteína e as cerdas são os GAGs. Isso é um proteoglicano, é a estrutura espacial, né, tridimensional de um proteoglicano. Se eu falei antes que o GAG atraía água, imagine um GAG atraía moléculas de água, certo? Um proteoglicano que tem centenas de GAGs, imagina quanta água ele tem. Então, mais um motivo dessa substância ser altamente
gelatinosa, altamente hidratada. E para fechar aqui a substância fundamental, nós temos as glicoproteínas. O que é uma glicoproteína? É uma proteína ligada a um açúcar, parecido com o proteoglicano. Mas qual é a diferença? O polissacarídeo da glicoproteína, ele é ramificado. O GAG não é. Os GAGs que formam os proteoglicanos não têm ramificação, são moléculas lineares. Agora, as glicoproteínas, os seus polissacarídeos, são ramificados. Também vão atrair água, também são moléculas altamente hidratadas. Não altamente, mas hidratadas, não tanto como os GAGs dos proteoglicanos. E é isso que vai conferir a gelatinosidade da substância fundamental. Exatamente. E para fechar, matriz celular, nós temos o líquido tecidual. O líquido tecidual, ele vem do plasma, do interior dos vasos sanguíneos. Por diferença de pressão, parte da água, né, e dos sais do plasma, do sangue, sai da luz do vaso e infiltra, né, invade essa matriz, formando um líquido. Formando não, é um líquido, tá? Então tem o líquido tecidual. Quando esse líquido fica em demasia, em grande quantidade, nós temos um edema. Então, meu pé tá inchado, tá com muito edema, né? Foi quando escapou muito líquido. Vazou muito líquido e foi ali pro tecido conjuntivo de preenchimento ali, e aí, né? Exato, aí fica, aí o seu pé, né, aquela parte do corpo fica inchado, tá? Bom, eu acho que a gente abordou, de linhas gerais, todos os componentes da matriz. Espero que vocês tenham entendido. Mas se vocês não entenderam, só dá o feedback pra gente que a gente grava mais um episódio, a gente tenta explicar. Bom, eu acho que agora... faltou um componente. Eu acabei de ver na minha listinha aqui. As fibras reticulares. As fibras reticulares são fibras colágenas. É fibra colágena. Por quê? Não existe um único tipo de fibra colágena. Existem vários. Existem dezenas de fibras colágenas. A fibra reticular é um tipo de colágeno. E esse colágeno, essa fibra reticular, ela é especial por quê? Porque ela nunca está sozinha. Ela está combinada a proteoglicanos e glicoproteínas. E por causa disso, essa fibra colágena, essa fibra reticular, ela é muito fininha e delicada. E ela forma trama. Ela forma uma rede, igual rede de vôlei. Então, ela forma uma trama tridimensional. E ela é muito importante para órgãos que precisam mudar a forma, como os órgãos hematopoéticos. Melhor exemplo, baço, linfonodo e fígado. O fígado é aquele coringa, né? Que ele é tudo. Ele é o linfóide. Ele é tudo de digestório, ele é também, de vez em quando... Como é que fala aí? De imunologia também, de vez em quando. Resposta imunológica ele participa, né? Então, por isso eu coloquei como... Ele não é um órgão hematopoético clássico, mas ele tem essa função. Se precisar, ele entra ali, ele joga nas ondas, né? Então, se precisar, ele faz. Né? Se a gente perder o baço, o fígado começa a fazer a função dele. Então, baço, linfonodo e fígado tem fibras reticulares porque eles mudam muito de forma. Então, essa trama forma o arcabouço de sustentação das células que vai sustentar essas células com mais facilidade. Dentro dele e do lado de fora, assim, que a gente tem essas fibras reticulares dentro dele. Entre as células. Entre as células. Então, formando a matriz. A matriz é rica em fibras reticulares. Perfeito. Então é mais estrutural mesmo, né? Como se fosse esse negócio de abra que a gente coloca para poder subir. Isso, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Tem um nome, né? É viga. É viga, né? É viga de suporte, exatamente. Agora que a senhora já falou sobre, né, a questão da matriz extracelular propriamente dita, né, com todas aquelas estruturas, agora a gente vai entrar nas células, né, do tecido conjuntivo. Provavelmente a senhora pode trazer pra gente a questão das células? Sim. As células do tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos dois grandes grupos, mais uma vez. As células residentes e as células transitórias. As células residentes são aquelas que, uma vez formadas, a gente sempre vai encontrar no tecido conjuntivo. E as células transitórias são células que não fazem parte do tecido conjuntivo normalmente. São células que estão no sangue, quando estimuladas, saem do sangue, vão para o tecido conjuntivo. Resolve ele que tem que resolver, né? Exatamente. Resolve o que tem que resolver e morrem. Quem são essas células? São os leucócitos. Relembrando, quem são os leucócitos? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos.
Quando necessário, saem do sangue, vão para o tecido conjuntivo, resolve o que tem que resolver e depois morrem. Eles desaparecem, não ficam ali. Vamos falar, claro, das células residentes, começando pelos fibroblastos. Os fibroblastos é outra célula coringa. Eu vou falar a função clássica dele, mas ele faz de tudo nessa vida. Exatamente. Então, os fibroblastos, classicamente, eles produzem todos os componentes da matriz extracelular. Então, tudo aquilo que a gente acabou de falar, fibras colágenas, fibras elásticas, reticulares, substância fundamental, exceto o líquido tecidual, então todos os outros componentes, é ele que produz. E como é ele que produz, ultraestruturalmente, ou seja, quando a gente olha na microscopia eletrônica, o que a gente vê? A gente vê um retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi bem desenvolvidos. Tá? Isso é uma característica de uma célula que produz muitas proteínas, muitas substâncias. E a cromatina é pouco condensada, ela está ali bem descondensada. Certo? Outra célula muito falada, super famosa, é o macrófago. Essa todo mundo conhece. O macrófago, ele tem a função de defesa. Toda e qualquer substância, célula, micro-organismo que seja estranho, o macrófago vai reconhecer e vai fagocitar. E vai destruir aquela célula. Ou pelo menos ele vai tentar. Ele vai tentar destruir. E se aquele corpo estranho for muito grande para ele, o macrófago, o que ele faz? Os macrófagos se fusionam e formam uma célula gigante para fagocitar o corpo estranho que é maior do que ele. Então ele vai tentar até o último momento resolver o problema. Ele vai ser guerreiro, foi guerreiro até onde ele conseguiu, vai tentar. Exatamente. Aí forma aquela célula gigante, é gigante mesmo, porque é uma célula grandona no tecido, cheia de núcleos, multinucleada, tentando fagocitar algo maior do que ele. Como ele é uma célula fagocítica, o que ele vai ter? Características clássicas de células fagocíticas. Ele vai ser uma célula móvel, ele vai emitir vários pseudópodos, são aquelas projeçõezinhas para a célula andar. Eu sempre lembro do vídeo clássico do The Cell, que tem no YouTube, do in vitro, né, o macrófago andando atrás da bactéria, né, então ele emitindo os pseudópodos dele, correndo rapidinho. A gente pode botar esse vídeo no Instagram, pessoal, porque ele tá no YouTube já. É bem interessante, galera. E outra coisa, ele vai ter aquele núcleo em forma de rim, núcleo reniforme, ou seja, em forma de rim, e ele vai ter muitos bacúlios, porque ele está sempre fagocitando substâncias. E, claro, muitos e muitos lisossomos. Passando para a próxima, outra que eu gosto muito, que é o mastócito. O mastócito é uma célula que tem uma função alérgica, principalmente. Então, quando a pessoa é alérgica e entra em contato com um alergeno, pode ser poeira, pólen, frio, cheiro forte, os mastócitos são estimulados e desencadeiam uma resposta alérgica. Aí a pessoa começa a coçar o nariz, nariz escorre, ou começa a coçar a pele, né, se for tópica. Então, ele participa de reações alérgicas e também de reações inflamatórias. Se tiver uma resposta inflamatória ali, ele vai atuar. O que o mastócito tem diferente? Ele tem o seu citoplasma cheio de grânulos bem basófilos, bem roxinhos no HE. E é tanto grânulo que a gente não vê o núcleo da célula. Tá? É normal não ver o núcleo da célula. Então ele tem muitos grânulos citoplasmáticos. E para fechar, a célula que tem menor quantidade, e proporcionalmente, tem muito fibroblasto, depois macrófago, depois mastócito. O último é o plasmócito. O plasmócito é derivado do linfócito B. Como todo linfócito B, né, toda célula derivada de linfócito B produz o quê? Anticorpos. Anticorpos, as IgGs, as IgGs, as imunoglobulinas. Para o plasmócito é IgA. E como é uma célula que produz muito anticorpo, então o que ele vai ter ali na sua outra estrutura? Ele vai ter um RE, um retículo endoplasmático granular, muito desenvolvido. É tão desenvolvido que ocupa todo o citoplasma. O plasmócito no HE ele fica bem roxinho, porque ele tem muitas cisternas do retículo granular. E além disso, ele vai ter um complexo de Golgi muito desenvolvido. E outra característica que eu sempre falo, mas nunca vi, eu confesso que
aí os histologistas foram muito criativos, é que dizem que a cromatina do plasmócito, material nuclear, ele está disposto em grumos na periferia da membrana nuclear, e esses grumos de cromatina lembram a face de um relógio, aquele relógio ponteiro. Sim. Tá? Chama-se núcleo em face de relógio, algo assim. Confesso, desculpem, eu não consigo ver. Não, isso na ultraestrutura, na eletrônica de transmissão. Dá pra ver, né? Eu já vi várias imagens, tá? Já tive que estudar, apresentar, mas confesso que eu apresento, eu digo que tá lá, mas eu não consigo ver muito bem não, tá? Acontece, como outras várias estruturas histológicas que aparecem aí, que é falado tal coisa, mas na verdade a gente não consegue. É aquela coisa, parece, mas não é igual, né? Parece, mas não é igual. Bom, gente, era isso. Falamos das 4 células residentes mais importantes. Não vamos falar de leucócitos, fica para outro episódio. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Então é isso, galera. A gente trouxe aqui para vocês, né, sobre o tecido conjuntivo, né, a matriz celular, de fato, né, especificamente, porque é um assunto que realmente tem muitas dúvidas, os alunos às vezes ficam um pouco perdidos. Tentamos dar nosso jeito para poder ficar bem palpável, né, de forma bem concreta para vocês. Espero que a gente tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, se não foi abordado algum assunto que vocês queriam, vocês podem entrar em contato conosco, @poddistorção no Instagram. Não esqueçam de nos avaliar o podcast das 5 estrelas de todos os agregadores. E é isso, galera. Até a próxima. Então, gente, era isso. Muito obrigada. Até a próxima.